Bom dia, meus amigos. Hoje, 28 de abril, segunda-feira. Eu gostaria de que você pensasse comigo. Já parou naqueles momentos em que você diz assim: nossa, estou com uma dor, estou com angústia, você não sabe de onde está vindo aquilo? Não se preocupe, provavelmente é Deus te refazendo, tá? C.S. Lewis, que foi um grande escritor, se não me falha a memória, irlandês, viu? Foi um ex-ateu e depois se transformou num grande teólogo, tá? Ele dizia o seguinte: fuja da prostituição. Se alguém te disser a vida é curta e tem que ser vivida, diga-lhe que o inferno é eterno e tem que ser evitado. Mas eu gostaria de dar um adendo nesse texto dele aqui, porque normalmente a palavra prostituição que é lida na Bíblia, todo cristão entende que prostituição é a mulher rodar bolsinha na rua, tá? Mas quando você, por exemplo, casa com um determinado homem rico, com interesse no dinheiro dele, também é prostituição, tá? Na verdade, vamos traduzir a palavra prostituição para que você entenda bem ela. Toda palavra prostituição que está no Novo Testamento está escrito assim, porneia. Já viram aquela frase onde Jesus fala sobre a dureza dos vossos corações? Ele fala bem assim: só será permitido divórcio se houver relações sexuais ilícitas. Olha o tamanho da frase: se houver relações sexuais ilícitas. Você sabia que não está escrita essa frase? Ali está escrito só uma palavra: se houver porneia. E aí agora, vamos pensar sobre essa palavra? A palavra porneia vem de pernumi. E pernumi significa o seguinte: você ter relações apenas pelo prazer e não por amor. Então não adianta você ser casado do civil, no religioso. Se você não tiver uma relação com o seu cônjuge por amor, é porneia, é prostituição. Sabe por quê? Porque o amor não se compra, ele não é vendido. O amor é gratuito e ele vem dos céus. E a Bíblia fala que Deus é amor. Repara que a Bíblia não fala que Deus contém o amor, tá? A Bíblia fala que Deus é o amor. Então, qualquer relação que o ser humano tem um com o outro tem que ser por amor. Então, nós devemos ficar atentos com essa situação. Então, pare e pense e voltemos ao tema. Se você está sentindo muita dor, muita angústia, com a cabeça assim, meio, parece que você está enlouquecendo, se enchendo de remédio. Quem sabe não é Deus te moldando? Quem sabe não é o oleiro? O oleiro é aquele que mexe com barro, né? Que faz os vasos de barro. Quem sabe não é o oleiro que te quebrou todo e está fazendo tudo de novo? Você deveria pensar nisso. E lembre dessa palavra do C.S. Lewis. Vou substituir a palavra que ele fala aí por prostituição por porneia, tá? Se alguém te chamar para que você tenha intimidades, prazeres sem amor, fuja disso aí, tá? Porque a vida é curta, entendeu? Sim, a vida é curta, mas o inferno é eterno e ele tem que ser evitado. Eu gostaria que você pensasse nessa meditação de hoje, ok? Vamos lá? Vamos lá. Se você não consegue cuidar da sua própria família, quanto mais da família dos outros de Deus. Já percebeu que nós somos tendenciosos a querer cuidar da vida dos outros, mas a nossa mesmo está um caos? Em Provérbios 27, 23, é o seguinte: procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. Gente, a coisa assim que eu mais vejo, em igrejas principalmente,
E você sabe que normalmente os pastores sabem de tudo, mesmo que eles não sejam daquela comunidade. As pessoas ligam para ele, contam tudo, querem saber por quê, que absurdo é aquilo, né? Às vezes a gente fica até sem palavras para explicar. Entendeu? É porque a pessoa não está cuidando bem do seu rebanho. A pessoa vai simplesmente ali, prega um texto e vai embora. E cuidar do rebanho é uma coisa assim, muito complexa, não é fazer visita, é você saber quais são as reais e profundas necessidades dessa pessoa. E é todo dia, não tem jeito, é todo dia. Eu já contei isso aqui uma vez, eu lembro que eu passava às vezes pela igreja assim, e eu olhava os pneus dos carros ou de motos, se estavam gastos. Porque se tivesse gasto demais, eu chegaria para aquela ovelha e falaria assim, você está precisando de dinheiro para trocar o pneu desse carro ou dessa moto? Se você tiver, cara, nós vamos lá no conselho e a gente vai pedir. Se você um dia quiser pagar, paga. Se não quiser, amém. Entendeu? Ou se o conselho também não tiver, não vai rolar em nada. Mas percebeu a preocupação? Se imagina alguém preocupado com o pneu do seu carro? Já pensou se ele começa a ficar já aparecendo o aço dele? E se esse pneu estoura na estrada? Você pode capotar com o carro. Entendeu? Esse aqui é o cuidado. Deus coloca a sua riqueza no coração frágil do ser humano, que nasceu dele, tá? Portanto, não necessitamos dos poderes e entretenimento que o mundo nos oferece para o nosso resgate, para o nosso bem-estar. Enfim, não poderemos ser roubados por ninguém, porque nesse tesouro ninguém mete a mão. Confie numa coisa, como está lá escrito em Coríntios, tudo é seu. Ele fala, tudo é nosso, né? Aqui eu estou falando para você, estou dizendo, tudo é nosso, tudo é seu, tá? Seja o presente, seja o porvir, o futuro, tudo é seu. Se é seu, para que você então vai ficar ansioso e almejando coisas que não foram te dadas por Deus naquele momento? Espere o seu momento vai chegar, tá? Provérbios 13:8 diz o seguinte: com as suas riquezas se resgata, com as suas riquezas, desculpas, com as suas riquezas se resgata o homem, mas ao pobre não ocorre ameaça. Olha que diferença fala aqui. Qual que é melhor viver? Com riquezas, está sempre sendo resgatado, ou viver sem ameaça alguma? Já procurou ver? Eu já convivi com pessoas assim na América, entendeu? É uma coisa muito estranha. Eles têm os carros normalmente todos blindados, eles se comunicam primeiro com as pessoas lá de fora para saber como é que está a rua, para depois eles saírem. E às vezes, hoje chegou a tecnologia do drone, o drone vai voando assim por cima, captando tudo. Eu pergunto, isso é vida? Parece que é muito bonito, né? Então, mas se um louco daquele ali jogar um esqueci até o nome da arma agora, explode o carro inteiro. Pode ser a prova de tudo, mas vai explodir. Então a pessoa não tem sossego na vida. Por exemplo, tem um ator de televisão, de filmes, né? Não vou nem falar o nome dele, mas é muito famoso. Ele mora numa mansão, não sei aonde também, feita só de pedra. A mansão toda, que é imensa, tem vindo à prova de bala. Dentro do terreno dele ele tem um tanque de guerra, todo especial, preparado, e o carro dele anda por debaixo d'água. Aí eu pergunto, para que tanta proteção? Entendeu? Não é melhor ter uma vida simples e que ninguém vai te ameaçar? Entendeu? É por aí, irmãos. Pense nisso, tá? Segundo Coríntios 2,
2 Coríntios 4, 7 diz: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, que somos nós, vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Percebeu? Deus colocou o seu tesouro dentro de nós, mas como isso aqui é uma coisa que basta bater uma bala aqui ou um bisturi vai abrir, mas o tesouro não vai ser achado, porque o tesouro é eterno. E Deus colocou justamente ali para confundir a cabeça do homem. Ainda diz o texto lá em Eclesiastes, para que ele não conhecesse as coisas desde o princípio até o fim. Mesmo você tendo todo o tesouro, você não vai saber tudo. Porque quem conduz a sua vida, enquanto você estiver vivo, é Deus. Ou você acredita nisso, entendeu? Ou então você vai sofrer a vida toda. Você vai ser aquele neurótico que está sempre olhando para trás, né? Tem alguém atrás de mim, ou aquele psicótico que vive olhando para frente, inventando coisas, como se tivesse algo ali que ele criou e na verdade é tudo mentira. Entendeu? Daí aquela piada, né? Quando o psicótico encontra com o neurótico, ele fala assim: calma, o psicótico fala, tem ninguém atrás de você, mas lá naquele morro eu fiz uma casa. Tem casa nenhuma, é tudo mentira. Vamos para lá, o neurótico vai numa boa. Aí quando chegar lá, não vê casa nenhuma, ele fala assim: mas pelo menos você está aqui no morro comigo, está tranquilo. Está entendendo? E eles saem felizes para sempre. Então, o psicótico, o neurótico combina, né? Mas você quer ter uma vida dessa? Eu não quero, tá? Você pode fazer uma lista de bens de consumo para ricos e pobres. O mais desejado seria o quê? Segurança. Apesar de aparecer maquiado em outros itens, os ricos têm, os pobres não. Mas se você quiser viver em harmonia com o próximo, ofereça sua segurança e para o outro, e você que não tem, receba também de bom grado. Se nada disso acontecer, Deus te fará grandes surpresas. Porque mesmo que o homem lhe negue alguma coisa, mas se você espera em Deus, você pode ter certeza que algo diferente vai acontecer em sua vida. A Bíblia fala que Deus não deixa os seus perecerem. Nessa vida, Ele mesmo fala: ore para que vocês tenham uma vida em paz. E Ele diz que neste mundo só tereis aflições. Mas Ele fala que uma das grandes armas que nós temos é a oração. Tá? Os bens do rico são a sua cidade forte. A pobreza dos pobres é a sua ruína. Percebeu? Agora, qual é a vantagem disso? Ninguém tem vantagem diante de Deus. Ninguém tem costa larga com Deus. Todos e qualquer religião estão fadados a errar o alvo, ou serem alvos para quem recebeu a mudança de mente, a não ser para quem recebeu a mudança de mente, a metanoia. Este sim acerta o alvo e tem uma vida longa e feliz. Romanos 3, 9 e 10 diz que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nenhum sequer. Percebeu? Não há justo nenhum sequer. Então não adianta o rico se vangloriar na sua riqueza. Vai ter certeza, quando chegar a sua hora, você vai morrer, entendeu? Ou de uma doença ou de outra, mas vai. Pobre é a mesma coisa, tá? E o meu desejo é que Deus renove suas forças e te use para a glória dele, tá? E lembre-se, se estiver doendo, não se preocupe. Quem sabe não é Deus te refazendo. Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Amém.